alunos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. O senhor estava ouvindo a gente aqui, foi? Boa noite, professor. Totalmente, há 5 minutos. a gente Mentira, falando mal da professor. não tem problema não. O grupo do A grupo gente para metendo pau ajudar, na Unime. tudo. Já sabe que tem uma excelente audição. Vocês sempre, nunca escondi isso de vocês, desde que eu conheço vocês. Então, Que vamos bom que lá. da sua prova não entra esse grupo, né? Só para as blendeds interativas. Vamos lá. Vamos tratar de começar. Estou falando aqui há 1 minuto e não me apresentei. Vamos lá, professor Marcos Abraão. Última aula de citopatologia oncótica. Mas essa Professor, ajuda, vai ter professor, atividade? o senhor entendeu Vamos, errado. Essa vamos, ajuda, viu, professor? Não é ajuda da prova, é ajuda para a gente se auxiliar para estudar junto antes da prova. Eu não estou falando nada, eu estou calado, não estou dizendo nada. Eu quero saber se vai ter atividade. É isso que eu estou tentando falar, 1 minuto. Ô, eu estou te mandando daqui a umas 24, 48 horas. Aí a gente está resolvendo logo isso. Não é nada longo, não, deixa comigo. Eu estou resolvendo isso de vocês. Professor, a data, essa matéria é blended de a gente? É a própria. É a própria. É Blended. isso mesmo, ela é blended. Exatamente. Croton está Então, mandando gente, isso aqui. vamos Senhores, colocar os prestar nossos atenção. assuntos para a gente estudar no nosso grupo, viu, gente? Senhores, deixa eu começar a aula, que a gente tem muita coisa para fazer hoje. Hoje à noite é uma criança mesmo, não estou brincando, não. Tá bom. Hoje a gente tem que tocar o barco. Vamos lá. Agora falando sério. Deixa eu logo começar isso aqui. Grupo do grupo, tá certo, se ajudar, tá tudo bem. Mensalidade, eu escutei tudo, se preocupa não. Fica entre nós. Fica entre nós, senhores. A mensalidade é a pior, professor. Ai, tá certo. Vamos lá tratar de citopatologia oncótica, que é o melhor que a gente faz aqui, senhores. Essa parte que me interessa. Acabou o semestre, né, professor? Última aula. Senhor, acabou o semestre, pois é. Rapidinho. Ainda tem mais 2 semanas ainda. 2 não, tem mais 1 semana ainda com o pessoal. Mas Blended, a gente vai exatamente, a gente acaba por aqui. Apesar que citopatologia, de qualquer maneira, vocês sabem, né, que precisa de um curso de especialização. De qualquer forma, a proposta desse curso em si, e se a gente consciente, ele é uma ideia de estimular vocês a fazer citopatologia. Porque realmente vocês precisam ter muitas horas de lâmina, muitas horas de bancada. Só para vocês terem uma ideia, até um dos meus slides finais fala disso. Vocês têm que ter pelo menos aí para visualizar umas 8 horas por dia, a de média de 50 lâminas por dia. É isso que vocês trabalham, um citopatologista, isso mesmo. É pesado o negócio. Não é brincadeira não. Então é muita coisa. Então não é uma aula só que realmente vai resolver a vida da gente, né? Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Professor, me tira só uma dúvida. Vamos Qual lá. é a segunda chamada da matéria? Segunda chamada, senhorita. Segunda chamada. Agora você me pegou. Para Blended. Olha, não, eu te falo. Pegou não, eu te falo. Eu tenho até porque eu estou anotado aqui, desculpa. Deixa eu olhar o meu Gabriele, calendário. se você tirar uma boa nota na V2, você vai fazer o quê na segunda chamada, pelo amor de Deus? Difícil é tirar uma nota boa, meu filho. Sendo que eu perdi o primeiro semestre todo. Olha, vai estudar que você consegue. Você sabe, né? Você consegue, eu sei que você é capaz. Gostei dessa parte. Vamos Mas lá. eu sou uma aluna ótima. 22 a 23, senhorita. A avaliação chamada interativa, inclusive está aqui. 22 a 23. Pronto? Então pronto, vamos lá. Vamos começar a trabalhar agora. Senão, vai ficar aqui até meia-noite. Simbora, senhores. Deixa eu só voltar aqui. Ih, caramba, cadê meu negócio? Vou botar aqui minhas lâminas. Aqui, pronto. Deixa eu fazer isso. Lesões, apresentar. Bem, garotos, até o presente momento, como a gente conversou, obviamente vimos diversas questões em relação às próprias lesões, vamos falar assim, da questão da lesão do epitélio, obviamente na região do cérvix, vaginal. Então, com isso, o que vai acontecer? Você tem a grande questão onde essas lesões, obviamente, têm uma diferença entre elas, e, é claro, o principal e grande problema é em relação às chamadas, desde as pré-malignas às malignas. Com isso, o que a gente está querendo dizer?
é que, a depender desse grau e, obviamente, a depender dessa... Nossa, peraí, deixa eu só ajeitar aqui o negócio aqui. Tá pronto. Assim. Então, com isso, você depende, obviamente, até para dar esse próprio critério da própria, vamos dizer assim, da questão da malignidade, você depende do estado morfológico, como a gente vem vendo ao longo disso aí, e é claro, até pelo que eu descrevi nos slides anteriores, a questão, obviamente, da própria inclusão do vírus. Ele faz com que você tenha uma das principais evoluções, modificações teciduais, e é claro, isso altera diretamente ácido nucleico. Então, com isso, você acaba induzindo, ativando os próprios oncogenes, que seria a ideia, obviamente, da malignidade, vamos dizer assim, da patologia, ou seja, o câncer de colo de útero em si. E devido, certamente, à produção de diversas proteínas, as quais vão estar envolvidas com esse processo patológico. Nisso, certamente, você envolve que nós temos uma série de recomendações quando nós pensamos em relação ao quê? As condutas, frente, obviamente, o quê? Resultados alterados. Tá? Então, essa tabela que eu estou mostrando para vocês, ela trata exatamente disso aí. Ou seja, primeiro, a questão de você ter as células escamosas atípicas, ou seja, variáveis em relação ao próprio epitélio, tá? Por modificações delas, e, consequentemente, você ter variações entre o que chamamos o quê? De possivelmente neoplásicas, perdão, e, é claro, podendo se afastar da própria lesão de alto grau. Ou seja, é a questão de caracterizar através do quê? De conceitos de avaliação, de tópicos, os quais você vai dar um critério para ela, se ela é maligna ou não. Obviamente, sempre isso é comparado em relação às próprias estruturas celulares em si. Isso, é claro, vai depender, vai te dar também uma conduta de como você vai fazer o quadro desse paciente. O que significa? Por exemplo, você encontrar determinados tipos de estruturas, modificações celulares, vai te falar exatamente o grau de frequência dessas repetições, do próprio Papa Nicolau ou dos exames citopatológicos dos quais você está fazendo. Então, com isso, pode ser em 3 anos, a cada 12 meses, 6 meses. Então, apesar da gente sempre estar falando aqui, é para fazer durante o preventivo, mas é claro, parte do preventivo, que esse preventivo pelo menos não teve nenhuma alteração. Se por acaso você encontrar essa alteração, e se também por acaso também você fizer, quando você fizer esse relato, pode ser que o próprio médico, o próprio ginecologista ache por bem fazer uma repetição com uma certa frequência, e a depender, é claro, dessa faixa etária a qual a gente está aqui vendo na própria tabela em si. Certamente, existem graus diferentes de lesões em função disso aí, então cada uma delas, tá, que eu vou descrever ainda algumas aqui, nós vamos falar, obviamente, como seria esse período de frequência, esse período de repetição, obviamente, desses exames. Como eu disse a vocês, certos achados citopatológicos podem te levar, certamente, esse grau e essa frequência a qual se faz necessária para ver se há uma malignidade ou não. E por que isso também? Deixa eu esclarecer para vocês. É porque se houver essa alteração, certamente você também vai precisar o quê? Acompanhá-la mais de perto. Então, você acompanhando mais de perto, certamente o que acontece? Você não espera tanto quando o câncer estiver infiltrado. Porque, obviamente, se houver a infiltração das células cancerígenas da própria célula normal, para você conter é muito mais difícil. O próprio evento de intervenção é muito pior. Então, por isso que a gente falou, obviamente, naquela questão daqueles marcadores que eu chamei de NICs, tá? Nos slides anteriores, que eu falei conforme esse grau, tá? Daquelas tabelas, em que eu tivesse esses marcadores, conforme uma avaliação, que praticamente é o quê? É visual. Vocês estão avaliando a lâmina, vocês vão dar esse critério conforme cada uma das tabelas. E isso, obviamente, vai te dar o quê? É um tempo, obviamente, inclusive, para poder salvar a própria paciente. Porque o câncer é uma questão de quê? De detecção precoce. Se você tem como avaliar precocemente a situação, certamente você salva o paciente e certamente você tem como intervir de uma forma mais eficaz. Por isso que essa repetição vai depender e vai girar, certamente, entre o normal e o próprio câncer invasivo, leva mais ou menos o quê? Uma década. Mas você não vai esperar uma década para ficar fazendo testes nessa possível paciente. Por isso que qualquer anormalidade deve ser descrita. Descrita com o quê? Com cuidado, com exatamente exatidão,
Por isso que é tão importante a frequência de vocês estarem vendo lâminas e certamente executando esse procedimento constantemente. Não só na questão da própria paciente, mas de qualquer uma delas, tá? Isso tem que ser acompanhado muito de perto em função disso aí. Porque você consegue até ter o quê? Por isso que eu até frisei aqui, girar em torno de 80% a 90% essa, vamos chamar assim, essa sensibilidade. Então, esse evento de transformação, ele é muito marcado. Ele tem alterações que realmente diferenciam bem a célula maligna daqueles padrões iniciais que mostramos em relação à própria célula normal, garotos. Com isso, podemos, obviamente, dividir, e até pelo que a gente falou nas outras tabelas, a questão da lesão intracervical, tanto de baixo como de alto grau, em virtude disso aí. Certamente, quando você tem... Ah, mas quer dizer então que de baixo grau não tem problema, então não tem nenhum perigo. Não é que não tenha perigo, é que é um baixo risco. Mas não impede, certamente, dessa mulher, dessa pessoa estar sendo o quê? Monitorada. Ela tem que ser acompanhada. Mesmo que a lesão, naquele instante, não represente o quê? Um grau, vamos dizer assim, de alteração que você tem nas células. Não represente um grau, vamos chamar dessa maneira assim, que te inspire muitos cuidados, ele tem que se acompanhar de termo, porque esse ritmo, esse processo pode acelerar. Então, por esse motivo, alterações como essa aqui, ó, repara, lembra sempre, tá? Se vocês esquecerem, agora, e eu estou falando exatamente dos outros slides, parecem aquelas folhas de papel. Lembra que eu sempre falo isso? Parecem folhas as células normais do epitélio, com núcleos mais centralizados. Quando você tem exatamente já desvios de coloração, como esses, essa concentração maior, inclusive de cromatina que você vê nessa estrutura, isso já te chama atenção. Certamente vão ter outras alterações que vão levar o quê? Tanto o citoplasma, como o próprio o quê? Membrana citoplasmática. Como vocês estão vendo aqui, aumento de queratinização, ou seja, queratina começa a aparecer nessas membranas. Então, isso é muito importante, e isso já chama atenção, tá? Então, são traços os quais simplesmente devem ser o quê? Devidamente descritos e identificados, obviamente, no processo, digamos assim, de identificação de vocês em relação às lâminas. Continuando, repare que você também, ó, às vezes, tem uma alteração em relação aos núcleos, que é considerada como de baixo risco, ele tem esse núcleo multinucleado. Olha aqui um pouquinho mais em cima, por isso que eu botei até para eu ficar aqui mostrando para vocês. Estão vendo eu passando o cursor aqui ao redor da célula? Estão vendo o cursor verde do meu computador? Eu mexendo aqui? Hein, meninos? Me falem aí. Meninos, estão aí? Sim, professor, estamos sim. Tinha dormido. Dorme não. Hoje não dá para dormir, não. Repara, garotos, que a célula está aqui ó, com o núcleo mais centralizado, como eu disse, aquele formato parecendo uma folha, tá tudo bem. Essa célula, teoricamente, essa estaria normal, mas repare as outras. Células multinucleadas, mais coradas, isso é típico já de alterações. Então, isso já chama a atenção de vocês e que devem ser relatadas, obviamente, nos laudos citopatológicos. Outro ponto importante dessas lesões, tá? Que aí vão variar exatamente, como a gente chama daqueles chamados NICs 1, 2 e 3, que são, como eu disse para vocês, que é aquela tabela que a gente mais usa, que está mais sendo considerada agora, aquela de Bethesda, tá? Quando vocês forem ler o material, deem uma olhada lá, que é isso que eu ia comentar com vocês. Eu ia interromper vocês conversando, mas deixa eu conversar com eles depois. Lembre-se de olhar os vídeos, meninos. Vocês começaram bem. Tinha uns 13, 17 olhando. Já tem agora, já está uma média mais ou menos de 4 ou 5. Não larga aquilo lá, não. Vai facilitar para vocês, inclusive, para a própria prova da semana que vem. Dá uma olhadinha ali, depois olha com calma, até para esse monte... Eu sei que eu falo vários conceitos rápido e ao mesmo tempo, mas dê uma olhada aquilo com calma para vocês ganharem uma sequência na cabeça de vocês. A prova vai ficar mais fácil, inclusive, se vocês fizerem isso, tá bom? Eu aconselho. E repara aqui, de novo, como eu disse a vocês, ó, as células normais, ó, com esses núcleos mais centralizados, e repara que as outras, ó, já alteram sua estrutura. É que exatamente a gente chama de células parabasais, ou seja, outros tipos celulares invadindo. Lembre-se que um câncer e uma anomalia exatamente cancerígena, por um oncogene, sempre vai ser caracterizado o quê? Por infiltração. Esse termo tem que estar na tua cabeça. Se é um infiltrado celular, certamente você vai ter outras formas atípicas no meio das típicas.
Então, isso exatamente dá a cara do que seria o próprio quê? O processo cancerígeno no indivíduo. Então, com isso, você mostra e evidencia isso quando você vai corar a lâmina. Então, o Papa Nicolau consegue mostrar isso para vocês em virtude disso aí. Continuando. Você tem certamente certas características, tá? Lembre-se que essas siglas aqui significam o quê? O alto grau exatamente o quê? De células modificadas. Aqui é high, tá? Esse H aqui é do inglês de high, alto, e L de low, de baixo, tá? Então você tem uma diferença entre alto e baixo em relação ao que? Os tipos celulares. Tem características que são marcadas, são exatamente próprias desses dois tipos. Ambas vão ser o quê? Precursoras, obviamente, o quê? Dessas alterações cancerígenas. Por isso que, por exemplo, quando você compara as duas nessa tabela, você vê lá um núcleo que está aumentado. Lembra que eu te falei que existe o quê? Aquela baixa possibilidade, mas nada impede que daqui, do baixo, do L, do low, pule para o quê? O high, que é elevado. Então, ou seja, isso aqui não te dá nenhuma, vamos dizer assim, é para deixar o paciente mais tranquilo? Não. Você é ao contrário, é para ele ficar atento, vamos chamar assim. Então, essas características que vocês têm que passar de uma forma exata e precisa é muito importante em virtude disso. Então, núcleo aumentado no low, no LSL, prefiro falar a sigla, comparado ao HSL, ele muito aumentado, já bastante alterado. Certamente a cromatina nuclear, ela vai estar o quê? Um pouco mais opaca, que a gente chama de coilócitos, né? Coilócitos, que nós já falamos isso anteriormente, e ela grosseiramente granular. Por quê? E por que está essa alteração? Ela está entrando em mitoses, ela está entrando em muitas divisões celulares. Então, o DNA sempre está o quê? Está sendo produzido. Anormal, mas está sempre o quê? Sofrendo divisões. Então, com isso, a célula mutagênica sempre tem essa questão da cromatina nuclear, que daqui a pouco até vai deixar de ter isso, é exatamente em função disso, ter essa irregularidade. Então, com isso, umas membranas alteradas, você vai ter mitoses, porém mais raras, mas no outro vai ser praticamente comuns. Ou seja, é uma mera questão de tempo entre uma coisa e outra. E por aí vai. Núcleo moderadamente aumentado, de menor tamanho, está de maior acentuado, citoplasma praticamente parece que não tem alteração, porém vai estar alterado em função dessas proteínas, tá? Um formato mais errático, mais irregular, vamos chamar dessa maneira, tá bom? E é claro, a ideia daqueles grânulos que são geralmente presentes, os coilócitos, e no caso do alto grau da lesão, você ter simplesmente essas lesões bastante queratinizadas. E sempre lembrando disso, apenas é uma mera questão de tempo entre um e outro. Por isso a questão, é claro, por isso que a frequência que a gente fala naquela outra tabela é tão importante em virtude disso aí, ou seja, o tempo que você vai avaliar esse paciente. Isso faz também, quando você compara com as células de alto grau, né, que sempre você, para comparar baixo, tem que comparar com alto. Você vai ter as lesões, que essas sim já são de grande perigo, porque vai ser exatamente os carcinomas invasivos, tá? Que você vai estar no meio disso aí. São células mais displásicas, ou seja, com alterações maiores em relação à sua estrutura, tá bom? Vão ser mais profundas. E por quê? É porque a gente fizer uma avaliação tecidual, elas já estão entrando mais nos tecidos. Porque lembre sempre do seguinte, não importa a célula cancerígena, garotos, elas estão em busca de quê? Corrente sanguínea, vasos sanguíneos. Por quê? Oxigenação e nutrição. Não importa onde esteja. Por isso que é tão perigoso e tão importante vocês relatarem essas mudanças. Por quê? Se elas acharem um vaso sanguíneo e cair na corrente sanguínea, elas instalam em qualquer lugar. Como eu disse a vocês, pode ser um pâncreas da coluna, onde você imaginar, ela pode entrar, porque basta apenas ter o quê? Um tecido, e esse tecido ser o quê? Irrigado em virtude disso aí. Alterações, como eu disse a vocês, tanto no diâmetro nuclear, como do próprio tamanho citoplasmático, em função desse metabolismo acelerado, né? Em função disso aí também. Vocês vão ter células as quais, exatamente, desse termo, dessa evolução do que a gente chama de NIC2, que exatamente essas células anormais, tá? Com diversas formas, como vocês estão vendo aqui, que eu estou descrevendo na tabela, ok? Então, escamosas intermediárias, com um núcleo mais central, pode ser escamosa parabasal, um pouco deslocado.
um carcinoma in situ, pequenas células, o que a gente chama de ASC, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, deixa eu falar daqui a pouco sobre ela. Eu vou falar sobre displasia moderada, ou seja, é quando você tem exatamente uma alteração total da célula, então ela perde aquele formato de folha, ela fica mais ovalada em função disso aí, e por aí vai variando, né? Os carcinomas in situ, ela é mais arredondada, displasia mais leve, ou seja, uma alteração apenas do núcleo em função desse tamanho, e é claro, o próprio carcinoma in situ, que eu não vou falar dele, e o invasivo, vou comparar os dois, tá? Então, com isso, você vai ver que são os mais agressivos em função disso aí. Mas sempre isso tem uma coisa em comum. Todos eles que eu estou aqui citando. É essa relação núcleo-citoplasma. Sempre vai ser uma relação núcleo-citoplasma. Ah, Marcos, eu estou perdido aqui na lâmina, o que eu vou procurar? A primeira coisa que você vai olhar, lembra que eu te mostrei a célula lá atrás? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui fica mais fácil fazer isso, que vocês acompanham. Deixa eu te mostrar aqui. Vou te mostrar uma célula normal aqui, ó. Repara que o núcleo, eu voltei um pouco os slides, está um pouco menor em relação à célula. Você vê que é bem diferente quando eu aponto para essa e olho o núcleo e o citoplasma. Ou seja, você sempre vai procurar a relação citoplasma-núcleo, tamanhos. Esses tamanhos vão ser sempre importantes para vocês. Por isso, vocês têm diferentes formas em virtude disso aí. Essa é a primeira coisa. Antes de você ver a questão de coloração, se tem outras células, a questão da proporcionalidade, núcleo-citoplasma. Fica sempre esperto para isso, que isso te ajuda muito, já para você ver se já é uma possível de chamar atenção em relação à chamada displasia, ou seja, essa relação exatamente entre núcleo e citoplasma. Tá bom? Fica atento a isso. Continuando. Lembre-se que exatamente, principalmente os carcinomas in situ, eles vão representar o quê? 75% desses tumores malignos. Então, eles são muito importantes em função disso aí. Então, isso, inclusive, é o que vai dar a característica do próprio quê? A ação do HPV. Tá? Quando o HPV atua em função disso aí, ele pode partir exatamente para os estágios mais avançados, que a gente chama exatamente o quê? De carcinoma escamoso. Escamoso é por quê? Por causa da forma das células. É só você lembrar do que eu estou falando também, que eu falei nas outras vezes. Você tem uma metaplasia, ou seja, alteração exatamente no cérvix, naquela região anterior ao colo do útero. Então, naquela região ali, mais ou menos exatamente no cérvix, no endocérvix, você vai ter o quê? Alterações celulares. Primeira coisa que te chama a atenção é a metaplasia, troca de células ali. E depois, o avanço dessas células aí para dentro. Por isso que você tem os carcinomas. O carcinoma, que a gente chama de invasivo, é porque ele invade esses tecidos. Escamoso é porque é outro tipo celular. É por causa desse esse que seria o raciocínio. A gente vai voltar e ainda falar mais disso adiante. Isso faz com que você tenha aí, repara, ó, exatamente quando você compara os dois principais, que esses são os dois mais agressivos. É o que a gente chama de carcinoma in situ e o escamoso invasivo. Você vai ter maior o quê? Relação em função deles de aparecimento. Porque esses dois vão caracterizar exatamente a própria agressão por parte do carcinoma, por parte do câncer. Então, você tem uma pequena, vamos dizer assim, nuances de diferenças em relação a eles. Como eu disse a vocês, um citoplasma mais escasso, ou seja, porque o núcleo cresceu mais, tá bom? E no caso do outro vai ter um citoplasma um pouco mais abundante. No in situ, ele vai estar mais aumentado e no escamoso mais ainda, ou seja, ambos vão ter núcleo aumentado. E é óbvio, é de se esperar isso. Por que de se esperar isso, Marcos? Lembre do seguinte também, estamos falando de uma célula metaplásica. Se é uma célula metaplásica, uma célula cancerígena, obviamente o processo de divisão celular está muito acelerado. Então é claro que você vai ter certamente alterações grandes em relação ao próprio núcleo, em função disso aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Grandes divisões celulares e rápidas em virtude disso. Aqui, inclusive, vamos aproveitar até esse desenho que eu coloquei aqui. Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado ele aqui. Foi botando tanta coisa. Repara. Isso aqui é para recordar aquilo que eu tinha falado para vocês lá atrás, que era exatamente a questão das lesões cancerosas. Que essa aqui é a tabela que a gente chama de Bethesda, tá? É a tabela principal hoje que você avalia esses cânceres. Então, isso depende exatamente de quê? De visualização. Você repara que os graus que você tem aqui, ó, repara, que a gente chama de do normal para o NC1 até o NC3, são variáveis dessas células. Repara que no 3, no extremo, você tem muitas células.
E por que você tem muitas células irregulares? Porque exatamente daqui parte para a invasão, a inserção dele nas camadas mais basais. E aí começa o perigo. Por isso, quando você classifica ele como chamado o NIC3, o que acontece? Ele está prestes, está muito próximo ir para os vasos sanguíneos. É uma paciente que você tem que acompanhar, tem que realmente falar isso aí e deixar o médico em alerta em função disso. Até porque aquele outro estágio que eu te falei, o não invasivo, repara, o NIC2, ele começa a sofrer, diferenças. Ele sai daquela forma organizada, ele está começando a desorganizar. Ainda não desorganizou como 3, mas é uma fase de quê? Transição. Então isso é muito importante que seja exatamente ressaltado quando vocês fizerem os laudos. Quando vocês forem utilizar exatamente a tabela, perdão, na relação entre 2 e 3, dizer que esse 2 estiver bem frisado, vai acender uma luz de alerta no médico. Por quê? Ele vai saber que vai ter que fazer exames mais constantes e ver qual vai ser o procedimento que ele vai ter que, obviamente, inserir em relação ao tratamento da paciente. Você tem, é claro, como eu disse a vocês, no 3, o grau exatamente de carcinoma in situ, exatamente um dos mais agressivos, que ele pode estar o quê? Em alto grau, tá bom? Em função disso aí, são lesões que a gente chama de lesões escamosas, e olha o que tem aqui embaixo, exatamente o que eu falei para vocês, a desorganização celular. Repara que o núcleo está todo irregular, tá? Ah, mas Marcos, mas o núcleo ainda está menor que o citoplasma, mas repara que a quantidade de células é bem maior. Então, você tem variações aqui, exatamente do próprio carcinoma in situ. Mas todos eles já são carcinomas. Por quê? Núcleos diferenciados, como você vê aqui em relação a células bem irregulares, tá? Em relação a isso. Ou então você tem o quê? Grupamentos, eles estão muito agrupados, tá? Muito imaturos, mas todas juntas, como você tem aqui no A. Então, como você tem aqui no próprio B, exatamente o quê? Células imaturas e misturadas, tá? E você tem algumas atipias, ou seja, formações diferentes nesse epitélio. Ou seja, tudo isso aqui sinaliza para você, obviamente, falar a questão do quê? De um carcinoma em relação a essa paciente. E é claro, os dois acabam sendo o quê? São próximos, é uma mera, digamos assim, vamos chamar dessa maneira, uma mera forma de você dar uma classificação para isso. Então, ou seja, vamos dizer que esse processo, tá, é uma mera classificação didática, porque ambos são perigosos. Tanto o que a gente chama de câncer não invasivo, tá bom? Então, ele é originário, obviamente, que de eventos primários, ou então, quando você já tem a própria ação invasiva, ok, das alterações celulares, tá? Isso também é muito importante em virtude disso aí, que é o próprio papilomavírus, quando acontece essa ação dele, tá? Certamente também outro ponto importante é você ter a questão da queratina, tá bom? Como vocês estão vendo, por isso que você tem 3 grupos principais do chamado carcinoma microinvasivo. Microinvasivo, garotos, é pelo seguinte, ele não teve muita entrada. Então você considera, é um tamanho mais ou menos quando você faz um corte histológico daquela região, que eu vou te mostrar daqui a pouco, tem um processo que você pode fazer um corte em cunha, tá? É uma microcirurgia, a gente já vai falar dela. Você consegue perceber que vai o quê? De 5 milímetros, mais ou menos, até um diâmetro de 7 milímetros. Isso ainda é pequeno, tá? Então, ela está começando a invadir. É uma fase inicial. Então, quanto mais... E aí volto de novo a insistir nessa história. Quanto mais precoce poder dar esse diagnóstico, você pode salvar alguém em virtude disso aí. Como eu disse, é a acurácia realmente do treinamento de vocês, em virtude de vocês enxergarem a própria situação. E daí, meninos? Professor? Qualquer coisa vocês me... Opa, fala. Como é que eu identifico, não sei se tem como identificar numa lâmina, uma célula, como é que chama? É célula pré-cancerígena e cancerígena? Qual é a diferença? São todos os motivos que eu falei anteriormente. A pré-cancerígena da cancerígena são as alterações exatamente em relação ao quê? Tamanho, é o que eu estava falando, primeiro ponto, seria a relação citoplasma e núcleo. Essa é a primeira parte mais importante. Você poder avaliar aí, você está vendo que já houve uma alteração. Para depois você avaliar se ela é pré ou cancerígena, isso vai depender exatamente dos graus que você der, os pontos que você der naquela tabela que eu expliquei na semana passada. Você tem vários pontos ali. Esses pontos que vão ser atribuídos àquela lâmina é que vai determinar em que grupo ela está inserido. Então, depende de uma série de características, tá? Não é simplesmente... Porque isso que eu estou te falando aqui agora, desse dia que você está me perguntando,
é a primeira coisa que você avalia. Opa, notei que uma desproporcionalidade entre núcleo e citoplasma. Isso já te chama a atenção. Aí você vai partindo para os próximos passos. Cada um deles vai depender exatamente da forma que você vai ver obviamente, aquele apanhado tecidual. Você precisa ver outras características ali, não apenas através de uma característica, e sim várias. É por esse motivo. E como eu te falei, daqui a pouco vai ter um processo, uma microcirurgia que ele vai fazer aí, que eu vou explicar o que é, que aí você dá para avaliar um pouco melhor isso. Isso é claro, só é feita essa intervenção cirúrgica, tá bom? Você faz um apanhado celular numa forma de cunha, que aí você vai avaliar exatamente a segunda parte da sua pergunta em função disso, tá? Me dá um tempinho que a gente vai chegar lá e isso ganha mais um ponto. Mas a primeira parte é você avaliar núcleo e citoplasma. Teve diferença no tamanho, você começa a procurar outras coisas em virtude disso aí. Tá bom assim? Pronto. Tá bom. Desculpa que estou um pouquinho rapidinho, porque só para a gente poder eu deixar vocês, pelo menos, dentro do programa, não deixar de falar nada. Mas qualquer coisa pode parar, sem problema nenhum. Então, como eu estava falando para vocês, aqui também já é uma outra forma, deixa eu beber um gole de água, uma outra forma até de você avaliar isso. Repara só, a quantidade de queratina, por exemplo, que você tem produzida, isso vale tanto dentro do citoplasma como a própria membrana, você nota. Mas como é que eu vou notar isso? É só você lembrar, só você voltar um pouquinho mais atrás nas suas aulas, quando você lembrar daquelas células que você tinha lá com muita queratina, tipo corte do intestino grosso, quando vocês foram lá no laboratório ver isso, ou então nas lâminas de computador, vocês notam que queratina deixa o quê? Bem amarronzada, escurecida a questão o quê? Daquelas superfícies celulares. É o que você vai ver nessas células. O carcinoma tem um desequilíbrio exatamente de quê? De produções metabólicas. Então ela começa a produzir muita queratina, exatamente que em função exatamente de uma ação metabólica. Então isso também se torna uma outra característica para você ver em relação à própria célula. Só um minuto, por favor. Isso te dá ferramentas exatamente para quê? Para que você possa visualizar. Como eu disse, é uma soma, obviamente, de atributos para você poder identificar isso aí. Aqui você já repara, e de repente até responde um pouco mais a tua... quem estava perguntando foi Fabiano? Foi quem falou comigo? Foi eu. Fabiano? Pronto, eu lembrei. Fabiano. Pronto, Fabiano, então eu lembrei certo. Vamos lá, Fabiano. Aqui, ó, já pode até ver em relação àquela história da folha, né? Está bem evidenciado, inclusive, os pleomorfismos. Pleomorfismos, exatamente é isso. Diferentes formas que você pode ter em relação às células. Repara que isso aqui é bem alterada, tem função daquela que eu te mostrei, que é mais centralizada. Então, repara que aqui já seriam graus mais elevados, ou seja, seriam carcinomas bem mais agressivos em função disso aí. Um de vocês, por gentileza, só fecha um pouquinho a torneira que eu estou escutando se lavar o rosto. Alguém está tomando banho. Vamos lá. E no a torneira aí. Seguindo o microfone. Microfone aí, ó. Tem alguém com o microfone, tá tomando banho assistindo aula. Desliga o microfone só. Deixa eu pedir. A gente fica escutando a torneira. Continuando. Como eu estava dizendo, essas manifestações, tá, te levam também, e aí é que vem um outro ponto interessante. Meninas, desliga o microfone, senão você não escutar. Alguém fala para alguém desligar aí, por favor. Gabriele, desligue o microfone, Gabriele. A gente vai escutar tomar banho. O professor, o senhor não pode desligar, não? Não, eu tenho que sair dos slides todos, é por isso. Eu não quero tirar vocês da sala. Eu posso. Tá bom. Então, Aí, professor, eu vou mandar um WhatsApp para ela aqui. Eu faço. Pronto, ativar o mudo. Pronto, vocês falam comigo depois. Pronto, agora melhorou. Eu não queria sair da sala, eu estava aqui apresentando a aula, por isso. Estão vendo a tela agora? Se não tiverem, me avisem. Sim, estou vendo. Melhorou agora a enxurrada. Sim, professor. Continuando. Então a gente tem a cova, e aí completando. Aí que eu te falo, Fabiano,
Às vezes você me perguntar assim, o que é que a gente evidencia são exatamente vários fatores juntos. Uma outra questão, exatamente, é o próprio diagnóstico, é o próprio perfil que você tem da própria paciente. Então, você soma exatamente esses eventos para você, inclusive, buscar, porque isso vai chegar para você. A paciente está sofrendo sangramento, obviamente ela está reclamando de dores na vulva, na vagina, havendo um odor fétido em função do quê? Da secreção. Tudo isso já vai te chamar a atenção para na hora você fazer a coloração, você já vai estar já em alerta para procurar formas alteradas. Então, são vários pontos que vai, desde o aspecto clínico, tá, até o aspecto citológico, que faz com que você tenha certamente essa identificação, essa qualificação que você pode dar em função do próprio exame. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, essas manifestações do próprio câncer invasivo, o sangramento vaginal, né, que é intermitente, e esse que é o problema, é indolor. E aí tem um sério problema, é aquela famosa história. Não está doendo, posso esperar mais um pouquinho. E aí é que está o grande risco. Porque se ele não estiver doendo e já estiver sangrando, você já está num carcinoma invasivo. Para isso aqui, exatamente, entrar num estágio mais avançado é muito rápido. Isso ao contrário, isso te leva a uma grande preocupação, é o inverso. Tá? Ah, mas está sangrando, mas não está doendo. Se não está doendo, está bem. E a gente sabe que eventos de sinalização, principalmente vocês que já deram farmacologia, sabem que são eventos importantes em relação ao quê? Para a gente tomar, obviamente, o quê? Posturas em função disso aí. Então, quando não está com dor, você simplesmente vai empurrando, postergando, obviamente, a situação. Outro ponto importante é o que a gente chama de sinossurragia. Isso são sangramentos que acontecem, por exemplo, na própria relação sexual. Ou seja, você já tem a mulher, quando já vai ter relação, ela já sente dores naquele local. Isso é uma sinalização importante, tá? Mas aí, de repente, ele querer justificar a questão do parceiro, o parceiro não tem paciência. Não, mas tome cuidado, que às vezes isso não é apenas uma questão de relação em si, da relação. A relação sexual é porque, obviamente, o atrito, isso que você tem que lembrar, esse atrito na região do cérvix pode estar causando exatamente já uma dor proveniente da lesão já das células, dessa troca de células. Isso, ao contrário, já levanta um importante sinal para você procurar o ginecologista para fazer uma avaliação e, é claro, também uma coleta para fazer uma posterior coloração, tá? Isso é bem importante. Pode avançar ainda também para o quê? Dores retais, na região pélvica. Então, ou seja, ele vai avançando, cólicas, lombalgia. Você tem uma ideia, o grau disso. Ele já reflete de tal maneira, parece que é dor na lombar. Então, é edema nos membros inferiores. Fica parecendo aquelas coisas tipo, a mulher vai falar, ah, não, é porque eu andei demais. Ah, não, é porque eu simplesmente andei de salto alto o dia inteiro. E ao contrário, isso pode ser exatamente o que já lesões de carcinoma que já estão acontecendo. Então, esses sinais, inclusive, que a gente está colocando aqui, mas é cólica, porque está chegando minha menstruação, eu já estou nervosa, está ouvindo alterações. Ou seja, são sinalizações que aparecem e a mulher renega. Às vezes, até por falta até de orientação, às vezes, não falo o caso de vocês, mas às vezes a própria mulher no seu dia a dia, por isso que é um câncer que mata tanto. Porque são uma série de sinalizações importantes que eu estou mostrando para vocês aqui e que, ao contrário, é renegado porque acha que é um outro problema. Tá bom? Deixa eu voltar. Vamos lá. Continuando. Então, isso tudo te leva exatamente que você tenha que, ao contrário, fazer uma avaliação laboratorial e, é claro, outros exames você, inclusive, pode utilizar tomografias, a questão de ressonância, conforme, obviamente, os planos e a questão, obviamente, dos eventos que você tenha. Mas, certamente, o Papa Nicolau é eficiente, já pode te dar uma série de eventos, inclusive, um próprio marcador de prognóstico. Foi aquela nossa conversa, inclusive, que até eu tive com o Fabiano semana passada, quando a gente estava falando passada não, retrasada, semana passada a gente não teve aula, mas em relação aos marcadores tumorais. Os marcadores tumorais são muito importantes exatamente para esse tema aqui, prognóstico. Ou seja, se eu pego o prognóstico, poxa, eu consigo pegar precocemente já a lesão. Então, isso é muito importante no combate, obviamente, isso aí. E, é claro, tá? Isso faz com que você possa também, e aí que vem ter um outro lado que é um pouco mais perigoso, que esse carcinoma, às vezes, não dá a presença, por isso que eu evidenciei aqui em vermelho, desse data inflamatório, ou seja, secreção.
Você pode ter secreção. Quando aparece secreção, células já mortas, sangue, isso já te chama muita atenção. A mulher fica assustada, tá? Se ela está fora do ciclo menstrual e de repente aparece isso, é óbvio. Está acontecendo alguma coisa. Alguma vaginite, algum outro evento, obviamente que está o quê? Causando uma modificação do local. Mas se não aparecer, aí que é o problema. Porque pode ocultar exatamente os eventos cancerígenos. E isso é que vai dar mais medo, vamos dizer assim, que dá mais, digamos assim, a mulher deixa para um segundo plano, quando tiver tempo, obviamente, fazer esses exames. Então é muito importante o monitoramento, fazer o seu preventivo, só os seus exames periodicamente, em virtude disso aí, garotos. Aí o que eu estava falando lá atrás, existem as chamadas células atípicas, que eu estava mostrando lá na tabela, e estava essa sigla lá, né? Então vocês vão ver depois lá no vídeo. Eu não comentei porque ela exatamente é o ponto de você ter o quê? Uma média mais ou menos até baixa, mas elas podem aparecer para ser exatamente os eventos de marcação das chamadas o quê? Dos cânceres. Então a gente tem dois tipos aí. Um que a gente chama aqui de células glandulares atípicas, tá bom? Que podem ser neoplásicas, e outras que são o quê? Glandulares atípicas sem especificações. O que é esse glandulares? É que eu também vou te mostrar mais adiante. Apesar de você ter células, tá bom, do próprio epitélio, lembre-se que ali você tem muitas glândulas. E por que glândulas? É claro, ali não tem exatamente o quê? A secreção de muco, a secreção exatamente que não é só a glândula de Bartholin, que está naquela região vaginal, para dar, obviamente, que secreção para lubrificar. Você tem uma série de glândulas que faz todo o ambiente, inclusive permitindo que haja o quê? A própria flora vaginal. Então, essas glândulas podem exatamente sofrer uma ação e, às vezes, também estão envolvidas com essas, obviamente, atipicidades que ocorrem em relação ao quê? Eventos celulares. Elas também entram nesses critérios diagnósticos, tá bom? Elas são células que a gente chama de lençóis, porque são exatamente também mais folheadas, tá? Se apresentam como se fossem tiras. Pensa uma tira de papel, uma sobre a outra. Elas ficam raramente agrupadas, tá bom? Mostram rosetas. Rosetas é uma forma realmente de... Vocês veem muito, a gente escuta falar muito disso, é quando você fala também de eventos hematológicos. Hemácia em roseta, ela foge daquele disco bicôncavo, hemácia, ela lembra uma rosa mesmo, então ela fica com umas bordas em função disso aí, tanto que você lembra a plumagem, né? A pluma, se você pensar a pluma de um pássaro, tem o quê? Uma série de raios, né? Ramificações ao redor, é assim que fica a célula, lembrando isso aí. Um núcleo mais aumentado, com hipercromasia, realmente se espera isso, porque vai ter hipercromasia, porque tem muito ácido nucleico. Consequentemente, vai ter o quê? Muita produção de DNA, por esse motivo. Vão ter mitoses, as quais são o quê? Vamos dizer assim, não são frequentes, são ocasionais, mas vão acontecer, tá? Então, apenas se preparando para entrar no processo rápido de infiltração, porque ela se tornar invasiva, simplesmente ela acelera esse processo de mitose. Aí mostra aquele NIC3, que vocês vão ver depois lá de novo na tabela, como ela se torna irregular. Então, com isso, ó, repara, as bordas citoplasmáticas vão estar pouco definidas. Ela vai perdendo sua forma. Essa é a grande verdade. Se tivesse que resumir isso, toda a forma dela vai ser perdida. Então, aquela relação, olha lá aqui, ó, citoplasma-núcleo, isso que vocês estão vendo aqui está meio assim, é porque eu estiquei demais a foto, mas se vocês verem, isso já não lembra nada aquela célula que eu mostrei, que tinha o quê? Um núcleo mais centralizado, tá bom? E ela agora, repara que está totalmente alterada. Tá vendo, Fabiano? Então isso não tem nada a ver agora com aquela célula inicial. Ouvindo. Aqui, tem uma, inclusive, aqui que eu estou passando, sim. que lembraria até a normalidade, aquilo que eu estou falando. Núcleo menor, célula mais azulada. Agora, repara as outras. Totalmente diferentes, já com infiltrados de outros tipos celulares. O tecido muda. O tecido muda. Então, se a gente tivesse que fazer uma relação com as primeiras aulas, garotos, eu mostrei para você o quê? E a gente olhando de novo lá os vídeos, vocês viram o quê? Células mais azuladas, uma camada mais delgada, um esfregaço mais homogêneo. Isso seria. É como se pegasse vamos dizer assim, uma gilete, pegasse o quê? Uma fina camada da fruta, tirasse assim, de uma maçã, de alguma coisa. Você veria uma camada uma cebola. Você veria uma camada bem delgada. Aqui não. Você está uma coisa misturada, sem forma. É exatamente o que? É desorganizada. Essa seria a palavra. Desorganizada.
típica do que você chamaria exatamente do adenocarcinoma, e exatamente a presença das rosetas aqui, que são essa estrutura que você vê aqui nisso aqui. E outra coisa, atipias que são flagrantes, porque você vê exatamente o quê? Várias ramificações, pontas, um monte de coisa. É por esse motivo, tá bom? Então isso mostra a diferença típica que você tem entre um adenocarcinoma e, obviamente, as colorações iniciais. Como eu falei para vocês, garotos, mesmo vocês necessitando depois de recorrer à literatura para ver qual o tipo específico que vocês têm lá daquele adenocarcinoma, mas está bem claro, acho que isso aqui não resta dúvida. Mesmo se eu dissesse para vocês, meninos, pega uma lâmina de aquelas duas, digamos assim, tem cima da bancada, pega aquelas duas lâminas e me traz aqui para colocar no microscópio. Qual é a normal? Essa aqui com a organizada ou esse tipo aqui que está aqui? Certamente você chamaria a atenção essa forma toda atípica de um tecido, né? Então, e você juntando com a outra informação da paciente, sangramento, dores, uma série de relatos que vão constar da anamnese do paciente e vão para o laudo, que também vocês vão fazer vão ter essa conversa com a paciente, junta tudo isso, o caso vai casar. O caso vai casar é ótimo. O caso, obviamente, o que vai se relacionar, obviamente, é descritivo do relato da paciente em função disso aí, tá? Continuando. Esse carcinoma, obviamente, também, como eu estava falando, esse invasivo ou não, e você depende de um outro fato muito importante. Esse aqui é interessante, tá? Eu botei ele aí até para chamar a atenção de vocês. Aí, de novo, Fabiano, hoje é você que tá no tema da aula. Você havia falado da questão pois é, botei você no centro da história. Vamos lá. Você tinha falado de marcadores tumorais, mas tem uma coisa que é muito interessante, que já se via, e até hoje já se dose em laboratório. É uma coisa que a gente chama de proteína de Benz-Jones. Se vocês não viram isso nas aulas de bioquímica, vão ver isso depois no dia a dia de vocês. Essas proteínas, quando aparecem, tá? E a gente tem kits específicos para isso, são exatamente formas de você detectar na urina do paciente que já tem um tipo de mieloma. E pense no seguinte, vamos voltar lá agora para morfofuncional de renal digestivo e hormonal. Você achar proteína na urina, garotos, isso é sinal técnico que algum problema está acontecendo com esse paciente. Você não faz a mínima ideia do que é, mas é anormal. Não pode encontrar proteína na urina. Proteinúria já liga um flag, já acende uma bandeira de alerta na cabeça de vocês. E aí você começa a pesquisa. É assim que vocês vão fazer pesquisa no laboratório. Aparece uma urina normal, junta com um perfil com alteração, obviamente, de linfócitos ou eosinófilos, tá? Alterados. Junta depois com a própria, se você fizer uma bateria completa, não apenas a questão, vamos falar, da própria, do Papa Nicolau. Se ela fizer uma bateria completa de exames, garotos, vocês próprios matam que existe alguma coisa. Então, é claro, a visualização, vamos dizer assim, a comprovação da suspeita. Porque, é claro, quando vocês pegam a solicitação de Papa Nicolau, é uma suspeita. É óbvio, se você tem marcadores de prognóstico, isso te ajuda muito. Então, os mais antigos, e por que eu estou falando disso, é a história do Benz-Jones. Hoje, eu até botei uma tabelinha só de curiosidade para vocês. Vocês não têm isso lá, não, no AVA de vocês, mas eu trouxe uma para vocês. Que tem muitas, obviamente, marcadores tumorais, tá? Que te ajudam hoje nisso. Esses, inclusive, são os principais hoje que você tem em laboratórios. Muitos deles, tá bom? Vocês já fazem dosagem, os sistemas de bioquímica automatizados, tá? De imunologia, mais os de imunologia, perdão. Os de imunologia já traçam isso aí. São marcadores que a gente chama, são sistemas automatizados que trabalham com imunofluorescência, exatamente com imunoestoquímica, com marcadores, digamos assim, de luminescência, tá? Você consegue captar, detectar isso aqui. Isso te dá exatamente, aí até endossando aquilo que você falou, o Fabiano, exatamente com diversas outras formas de cânceres. Isso abre uma possibilidade. E aqui eu até avanço mais. Eu diria para vocês que esses marcadores tumorais hoje abaixaram, inclusive, muito custo. Então, muitos laboratórios antes mandavam isso para fora. Hoje não, vocês vão fazer isso em bancada. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui na própria tabela, eu não vou me deter muito nela aqui, tá? Mas em relação, obviamente, que de alguns que são mais comuns, tipo PSA, o CA125, tá? Que é exatamente o típico, por exemplo, ó, cânceres ovarianos, a questão do endométrio,
tá? Então, exatamente, eventos típicos, você pode exatamente fazer o quê? Rastreabilidade. E melhor ainda, isso aqui é marcador, meninos, se a depender do tempo que você faça isso, de prognóstico. E é muito melhor fazer prognóstico, ou seja, não pegar o paciente já em estado avançado, você poder relatar isso com uma certa o quê? Precocidade. Eu posso salvar o paciente em virtude disso. E aí, você vê, é claro, isso casar com uma série, casar com uma série de patologias que vocês estão vendo aqui, né? Mais diversas delas, tá bom? Cada uma delas. E, é claro, aí junto mais uma outra coisa, a questão de, obviamente, também de eventos que o paciente possa estar passando. Então, o CEA, por exemplo, só para também a gente falar isso aqui, ele é muito interessante que ele aparece na maioria dos cânceres. Geralmente você acha CEA, o CEA é o câncer embrionário, ele aparece muito câncer. E sempre está somado, repara aqui, ó, com outros. Então, o CEA aparece na maioria deles. Se você dosar CEA nessa pessoa, o antígeno câncer embrionário, o que são esses antígenos? Deixa eu também explicar isso. São proteínas, tá? É proteína que aparece tanto em quantidade, meninos, que vai tudo para o plasma. Então, o plasma fica repleto disso aí. Então, é fácil exatamente você detectar isso. Ah, mas se não for, não tem problema. Os testes são muito sensíveis. Você tem uma ideia, isso aqui é detectado, alguns deles, eu não me lembro agora no momento quais, mas isso chega a nível de picograma. Ou seja, 0, pensa nos 6 zeros aí, 1 gramas. É pouca coisa. Ou seja, eu consigo detectar isso com uma precocidade muito grande. Então, se ela começa a liberar isso no plasma, começa a liberar isso na corrente sanguínea, você já pega isso aí e, é claro, já pode fazer uma associação com diversas patologias em função disso aí. Tá bom? Então, são esses marcadores que são muito importantes em virtude disso aí, que a gente teve uma conversinha na semana passada em virtude disso. Tá? E outra coisa, tudo isso te leva exatamente até uma coisa que eu estava comentando com os meninos, não sei se estava todo mundo aí na hora, a gente estava falando da questão do próprio evento citopatologia. Para vocês fazerem uma avaliação disso, não é apenas com 1 ou 2 esfregaços, esqueça isso. Você faz muitos e põe muitos nisso aí. Então, ou seja, demanda de um especialista, demanda alguém que está praticamente centrado para aquilo ali. Você não... Geralmente, garotos, os laboratórios, eles separam esses profissionais. Vocês fazem mestrados, especializações para fazer isso aí. Não é a graduação de vocês que vai te dar, obviamente, o quê? Embasamento, não é somente... Minha aula dá essa estruturação para o quê? Estimular vocês a poderem, obviamente, ir para a bancada, ir para uma especialização. Porque vão ser horas corando e mais horas olhando e muito. Porque é uma demanda que depende de concentração de profissional específico para isso. Você não pode fazer, não, eu vou olhar a lâmina, mas daqui a pouco eu tenho 300 exames de bioquímica para assinar. Não, por isso que tem setores no laboratório. Tem que ser um profissional devidamente adequado, treinado e, é claro, experiente. E mesmo assim, de vez em quando, apanha no meio dessa história. E não pode apanhar. O pior de tudo é isso. Vocês não podem apanhar. Por quê? Quanto mais precoce, vou falar de novo, quanto mais precoce der esse resultado, é melhor para vocês. É mais, digamos assim, seguro. Vocês salvam vidas em virtude exatamente dessa precocidade. E falando em precocidade, a gente fala certamente de quê? Da própria ideia da vacina do papilomavírus, que também a gente teceu alguns comentários na semana passada, e que hoje ela se torna interessante exatamente porque, não só porque antes ela tinha poucos tipos dos vírus que eram inseridos na vacina. Vocês têm que pensar o seguinte, a vacina viral, o que é uma vacina de vírus? Tá? Só rebatendo a poeira lá da imunologia de vocês. Lembre-se que elas são o quê? Os vírus atenuados ou exatamente fragmentados. Então, é apenas para você poder estimular exatamente o quê? O sistema imune a produzir o quê? Uma resposta contra aquele vírus. Então, com isso é óbvio, os principais estão ali, são exatamente os sorotipos diferentes desses vírus, estão ali disponíveis para que você monte a vacina. Ela antes, tá? Logo no início, quando você pega os pacientes mais precoces, por isso que eu botei essa idade aqui para vocês, de 9 a 26, e isso aqui avançou, isso é novo, tá? Isso aqui, inclusive, é uma recomendação da FDA que foi há pouco tempo incorporada até para nós aqui no Brasil, tá? Pela Secretaria de Saúde. A gente está já fazendo administração de vacinas com pacientes com o quê? Com 9 anos de idade. Ah, mas tão cedo? Claro. Lembre-se, as meninas, as mulheres, os dois estão entrando no ciclo sexual muito cedo.
Então é óbvio, não está pensando só em sexo, mas está pensando também na questão da possibilidade da intervenção do vírus. E detalhe, é interessante você ver como a resposta é demorada. Repara a forma de administração, ela é via intramuscular. Vocês sabem que ter o quê? Uma vacina que seja intramuscular, ela demora mais tempo o antígeno a ser eliminado. Você expõe mais o paciente. Por isso, você tem 3 doses aqui. Então, é claro, essas doses vão variar, porque exatamente a gente chama o quê? A primeira de dose, desafio, e a segunda, que chamamos no jargão imunológico, de busters, né? São, ou seja, os reforços. É o que você tem com hepatite, né? Então, com isso, você faz com que o paciente monte o quê? Uma resposta imune muito mais forte. E repara uma outra coisa que é bem interessante na própria tabela. Ela é quadrivalente logo no início. Mas é óbvio que tem que ser, isso é importante. Ah, mas por que ela é quadrivalente? Porque ela vai pegar os 4 tipos de vírus. Aí tua pergunta que você fez semana passada. Então, o que acontece? Você tem exatamente um evento onde eu precocemente já consigo induzir na população uma memória, uma resposta de memória. Isso é importante. Por quê? Teoricamente, essa mulher, essa menina, entrando, obviamente, que no seu ciclo também de, vamos dizer, de relações, obviamente chegando à adolescência, ela vai estar devidamente protegida. E é claro, pensando naquelas populações também nas quais já estão com o sistema imune já mais montado, mais, digamos assim, já executado, já com mais, digamos assim, mais exposição, isso seria a palavra mais certa, você pensa aqui nas bivalentes, né? Entre 10 e 25 anos. É claro, isso tudo é importante porque certamente a quadrivalente você joga para homens e mulheres, porque homens, nem preciso dizer, né? O homem é o principal, inclusive, veiculador às vezes nessa história. Porque muitas vezes o homem, por ter, não que os dois não tenham, mas às vezes essa tipo de relações desprotegidas que pode acontecer com várias parceiras, você pode estar transmitindo, obviamente, o vírus em função disso aí. Então é importante que, inclusive, nessa primeira fase, o homem entre nesse esquema também de vacinação. Por isso que homens e mulheres estão aqui inclusos. E, é claro, na bivalente, você teria só mulheres. Aqui, você prevê que é o mais comum, é a própria ideia do condiloma acuminado, né, que chama que a primeira, vamos dizer assim, que inclusive é a sinalização para isso. O problema é quando não aparece o condiloma, é só você lembrar que condiloma é como se fosse uma verruga, tá? Quando aparece aquela verruga, até é bom, porque pelo menos você já sabe que tem algum problema. Quando não aparece, quando está silencioso, assintomático, é um grande problema. Obviamente também pode fazer também a questão da própria câncer de colo de útero, isso é óbvio, né, em função disso aí. Prevenção de câncer na própria vulva, porque também tem a vulva, certamente. Pode estar certo. Tanto que vocês viram aqui no anterior, deixa eu até voltar aqui o slide para vocês viram câncer também apesar que eu não comento, mas a gente tem aqui, inclusive, cadê ele? Vamos ver, estava vendo aqui, né, agora. Vamos lá. Aqui, ovários. Você tem ovário, tem endométrio, o próprio CA-125, que é o principal deles. Então, toda a região, obviamente, reprodutiva está sujeita a estar exposta aqui. Estamos estudando HPV? Estamos. Mas isso não impede, não viabiliza que você, inclusive, possa ver essa questão de outros cânceres, para, obviamente, prevenir isso aí. Isso é muito importante. Por isso que exatamente a questão de você entrar com a exposição à vacina é tão importante assim, garotos. Obviamente, a prevenção dos NICs, obviamente, 1, 2 e 3, ou seja, aquela escala. O que é o NIC 1, 2 e 3, Marcos? São os carcinomas. É só você voltar na aula passada que a gente falou disso. É aquelas tabelas, onde você tem exatamente essa exposição aos carcinomas. Isso também é muito importante. Tanto vale para a prevenção, tá bom? Para o que? O carcinoma, antes dos 2 e 3, e, é claro, a própria também intervenção em função disso aí. A quadrivalente se torna mais importante porque, como ela tem uma maior diversidade, obviamente, de perfis virais, você, obviamente, faz uma cobertura um pouco maior e, certamente, isso aí vai poder ajudar muito, obviamente, a população em função disso. E eu acho que mais importante, o mais relevante para a gente poder terminar aqui, é falar isso aqui, ó. Tanto homem como mulher, é importante participar disso aqui. É muito importante porque, apesar de você ter, obviamente, essa questão da indicação por condiloma acuminado, tá? É importante porque o homem acaba sendo o que? Um importante vetor. Ele é um vetor, essa é a verdade.
um sexo desprotegido, uma relação desprotegida, ele acaba sendo um vetor importante que, às vezes, ele, sem saber ou sabendo, ele vai ter uma relação com uma outra mulher, e essa mulher, às vezes, descontaminada, simplesmente pode se tornar contaminada em virtude disso aí. E, senhores, era isso que eu tinha para falar para vocês. Algo a comentar, algo a dizer, algo a falar, algo a brigar comigo? O que vocês querem? Estão calados, ficar Em assustados? relação à vacina, professor, Sim, diga aí. em relação à vacina, uma dose só já é necessária? Como é que funciona isso? Não, é o que eu te falei aqui, Fabiano. Repara aqui. É importante você ter as 3 doses. Por que é importante as 3 doses? Exatamente por causa da história do reforço. Porque lembra o seguinte, é como hepatite, você tem exatamente o quê? 2 doses. Você deve, a depender da hepatite, 3 doses. É importante porque, às vezes, o sistema imune leva um tempo para poder o quê? Montar o repertório de células B, o repertório de células de memória. Então, é importante você expor o organismo ao antígeno exatamente essas 3 vezes. Então, expondo o organismo a esse antígeno, eu consigo fazer o quê? Que você monte um repertório de resposta, tanto o quê? Humoral, anticorpos, como celular, eficiente para fazer a contenção exatamente o quê? Do vírus. Seria isso. Inclusive em E tem caráter alguma, preventivo. Pode falar. existe alguma reação adversa a essas vacinas? Olha, toda vacina, se a gente pensar bem, sempre pode dar. Aí vai depender de paciente a paciente. Um pouco de febre, um pouco de coisa, mas o resto, vou dizer para vocês, nem termine a frase se você tiver. Se não estiver pensando nisso, ótimo, até é bom. Mas, por favor, esse papo de vacina contamina, vacina faz isso, vacina não faz não sei o quê, que não tem que tomar vacina, por favor, não vão voltar à Idade Média. Tá? Então, quem fala isso perto de vocês, meninos, fala para a pessoa, você não vive no século XII. No século XII, se tivesse vacina, realmente seria terrível. Todo mundo ia achar que era coisa do demônio ou alguma coisa parecida, mas hoje não. É uma ferramenta tecnológica importante, eficiente e que previne o quê? Doença. E pior ainda, estamos falando de uma doença que é o quê? Segundo índice de morte no mundo para mulher. Se não tiver. E detalhe, por que. Mas a mulher vai tomar. Por que a gente bota homem e mulher? Porque o homem também acaba transmitindo para ela. Então é importante que, independente do quê? Uma ligeira febre, como acontece com qualquer vacina. Às vezes tem febre, às vezes tem dor local, às vezes você receita, se for muito grande a dor, tomar um analgésico, mas nada que você não possa superar em 24, 48 horas. Tá? Não vai causar nenhuma reação adversa, vai cair o braço, nada disso. Tudo o resto é conversa de internet. O que me assusta às vezes, tá, Fabiano? É porque às vezes pregam coisas, né? Não estou falando pessoas específicas, mas às vezes você vê informações na internet errôneas, e eu acho que esse é o pior. Ou seja, a gente tem que ter a melhor vacina, que é da informação correta. Falar para essas pessoas, por favor, desconsidera isso, é bobagem. Ao contrário, a gente tem, inclusive, excelentes fábricas de vacina no nosso país. Nós temos o SUS oferecendo isso no calendário vacinal de graça, de grátis, é grátis. Você não precisa ir para a clínica tomar isso, tá? Usa um calendário. Então, tem que aproveitar. Ao contrário, a gente tem que evitar a morte das mulheres, porque as mulheres estão morrendo com isso. Acho que isso que é a coisa que tem que estar sine qua non na cabeça de todo mundo em função disso aí. Bom? Mais alguma coisa? Todas essas vacinas estão disponíveis pelo SUS? Sim, sim, senhora. A quadrivalente, não é todas não, é a quadrivalente, a bivalente, geralmente até a melhor, a quadrivalente que está disponível, que é mais forte. Pronto, que é mais forte. Pode ser usada de 9 a 26 anos. Isso, esse é o calendário vacinal hoje, tá? Inclusive, quer ver uma coisa aqui? Deixa eu aproveitar que vocês estão vendo minha tela, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, peraí. Vou abrir para vocês agora aqui, peraí. Só me dá um tempinho. Não tinha uma criança, relaxa que tá cedo, 10 horas, tá muito cedo. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, mostrar para vocês uma tabela, até disso que você tá me perguntando mesmo. Deixa eu só, é claro, o computador me ajudar aqui e abrir aqui minha tela. Vamos lá. Eu tava até olhando, até por coincidência, eu tava olhando, dando uma olhadinha nisso. Um pouco antes da aula, eu tava até com curiosidade, que eu não sabia as datas. Só que, é claro, o computador tá difícil. Vamos lá. Calendário vacinal.
ele abrir aqui para mim. Sai, meu filho. Peraí. Imagens. Vou abrir para você agora aqui, peraí. Deixa eu carregar aqui. Nossa, peraí, deixa eu ver se abriu aqui. Ah, tá, abriu. Ok, peraí. Pronto. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Bem bacana. Aqui. Tá vendo a minha tela? Não. Pra mim não tá aparecendo, não. Tá não? Peraí que eu vou sair. Não. Eu vou... Não sai não. Fica aí. Eu só vou... É porque eu troquei. Peraí. Não fica aí. Não vai sair não. Peraí. Eu só sair aqui da aula e compartilhar de novo. Porque você troca na aula, ele não... Ele é temperamental. Ele fica com raiva. Peraí. Você vai ver agora. Apareceu. Tá vendo aqui lilás? Sim. Poliomielite, HPV. É aqui. Exatamente, ó. As doses. Com 2, 6 meses após a primeira. Exatamente a quadrivalente. Então, ou seja, senhores, de graça. Peraí. Isso aqui é para ver no computador. Então, de graça. Tem que aproveitar isso, junto com meningite, pneumonia, tá bom? Ah, mas só tem lá na clínica, tem na de clínica. Ao contrário, tá aqui, calendário vacinal, junto com meningite, pneumonia, é oferecido pela saúde pública, de graça, isso. Então, não tem motivo. Inclusive, mulheres, é até interessante que eles colocam no folder. As mulheres vivendo com HIV entre 9 e 26 anos devem continuar recebendo esquema de 3 doses. Ou seja, mesmo as infectadas, ou seja, mulheres com HIV, mulheres que têm doenças, obviamente, crônicas, têm que também continuar tomando as doses vacinais. Então, tá aí para vocês, até mostrando o que eu falei para vocês aí. Tá bom assim? Mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Diga. Não é sobre vacina, não. É sobre endometriose. Eu queria só tirar uma dúvida. Eu não entendi por que a mulher, quando ela faz a esterectomia, ela ainda pode ser diagnosticada com endometriose? Pode ser filtração de célula. A questão não é ter endometriose, pode ser que... veja uma coisa, não é que seja um câncer, tá? Você tem uma forma anormal de células. Às vezes, no local, você pode encontrar alguns tipos celulares. Não é que ela tem endometriose, é que você encontra células ali do tipo. É igual quando você faz a coleta e acha exatamente células que às vezes não pertencem àquele, digamos assim, aquele repertório, aquele perfil histológico que você está observando. Você pode ter tipos anormais e isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Não é muito comum, não. Fez esterectomia total, perdeu tudo e encerrou. Acabou. Seria isso. Porque a esterectomia total, uma retirada, é como se fosse um aborto. Você faz uma raspagem, curetagem, arranca tudo. Isso. É bem Isso aí, quando a mulher tem aquelas dores, isso pode ser da endometriose. Eu falei, pô, mas tá sem útero. Como é que pode ser endometriose? Eu fiquei nessa... Pois é porque às vezes você pode encontrar alguns infiltrados, agora me veio um termo, infiltrados celulares, tá? Infiltrados não é exatamente a questão de você ter, digamos, um câncer, mas você pode às vezes encontrar durante um certo período até, porque depois some, porque veja uma coisa, o próprio tecido vai se adaptando. Há uma adaptação celular em função disso aí. E é claro, se ela retirar o útero, é claro, os ovários vão juntos. Então vai tudo. Então é claro, às vezes você pode encontrar alguns tecidos algum período, mas depois some. Isso é um período no qual, vamos dizer assim, é momentâneo em função disso aí. Não ocorre o tempo todo, não. Tá bom assim? Tá bom. Beleza. Pronto. Alguém mais, meninos? Tudo certo? Então, a última coisa só. Eu estou mandando a atividade, me dá mais umas 24, 48 horas. Eu estou mandando para vocês uma atividade, tá? Para a gente fechar os 1.500 pontos lá para vocês. Semana que vem a prova de vocês, tá bom? Eu queria só deixar isso claro. Estudem, olha o vídeo, dá uma estudada lá. Não deve estar complexa, tá bom? Geralmente são aqueles conhecimentos mais básicos, direto em relação ao próprio conhecimento. Lembre uma coisa, meninos, cuidado. A prova vai estar aberta até o dia 10. Mas se abrir a prova, tem que fazê-la em 3 horas. Não vão deixar... eu abri a prova e não quero fazer hoje, não. Dou dor de barriga, vou fazer amanhã. Não.
Abril, vocês vão ter 3 horas para concluir. Lembre-se disso. Não dá uma bobeira de abrir a prova e depois não fazer a prova. Tá bom assim? A outra professora falou e a coordenadora falou que a gente tem, mesmo que a gente abrir a prova, a gente tem um período até o dia 10 para fazer. A gente só não pode passar desse dia, professor. O que me informaram é o seguinte: abriu a prova, faça. Pelo simples, deixa eu dar um conselho de Marcos para você, não do professor Marcos. Do jeito que as coisas estão, em função exatamente do sistema de informática, em função exatamente do processo, se mexer na prova, faz logo, para depois essa prova não travar na mão de vocês. Do jeito que tá a AVA, vocês estão vendo como é que tá toda a situação, né? Então, até por uma questão, vocês não sobrarem em função disso aí, por causa de uma bobeira. Então, hoje eu quero fazer minha prova, hoje está mais calmo, está mais tranquilo, abre e faça. Não é olhar, vou dar uma olhadinha e depois vou fechar. O problema, às vezes, que eu fico com medo de vocês é isso. Depois se torce travar na mão de vocês. Tá bom? Então, não sei a forma, então não estou aqui dizendo a forma que vocês vão fazer, mas na hora que fizer, senta para fazer. Não senta para olhar, vou olhar hoje, fazer um pedaço hoje, amanhã. Mas até dia 10 ela fecha, até dia 10 ela fecha. Tá bom, garotos? Então era Professor, isso. a atividade vai ser postada no AVA em que unidade? Como é que vai ser? Veja só, pelo ritmo que está lá, eu acredito. Na unidade 4, eu vou botar lá na pré-aula, tá? Bom, eu acho que dá até para já falar isso para vocês. Na última unidade, na pré-aula, eu vou estar lá disponibilizando, porque eu acho que eu já fui até. O de você já está completo, eu devo estar lá na última unidade. Vou botar na pré-aula. Vai estar lá disponível na pré-aula. Tá bom assim? Tá certo. Então, meninos, prazer enorme de falar com vocês e conviver com vocês, mesmo infelizmente à distância, mas uma parte foi presencial, então foi um prazer em conhecê-los. E a gente vai tocando barco e a gente se encontra ainda. Valeu, Boa professor. noite. Boa noite aí. Tchau, Boa noite, professor. pessoal. Boa noite. Um abraço a todos vocês. Tchau. Boa sorte na prova. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Tchau.